Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. Eu quero dar um bem-vindo especial a todos, dizer que é uma alegria estarmos aqui mais um domingo para glorificar o nome de Deus, aprendemos juntos a sua palavra e ouvimos o que Ele tem para nos dizer durante esse momento tão difícil que estamos vivendo. Eu quero encorajar a todos a se focar nesse momento, na palavra de Deus, realmente colocar o coração disposto a ouvir o que Ele tem a dizer para todos nós. Quero também encorajar você a separar o suco de uva e o pão, que representa o corpo e o sangue dele, dado em favor de nós, para o momento da nossa Santa Ceia, onde a gente pode estar unido em um só espírito, nesse momento tão profundo que foi o sacrifício de Deus. Eu também quero dizer que vai ser muito especial, vamos ter um momento de louvor, um momento onde pessoas das igrejas em casa vão compartilhar conosco o que elas têm aprendido com Deus e o que elas têm vivido. Vamos ter uma pregação muito especial com o nosso irmão, que eu não vou dizer o nome, mas vai ser uma surpresa muito legal. Então eu quero realmente encorajar todos nós e espero que esse domingo seja um domingo de encorajamento para todos. Eu gostaria de orar com todos e agradecer por esse dia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por hoje, Pai. Obrigado porque o Senhor nos fez acordar mais um dia, o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado paz, Pai. Muito obrigado porque o Senhor realmente nos deu sabedoria para usar a tecnologia a favor do Teu reino, Pai. Te peço que o Senhor cuide de tudo que a gente vai fazer, que todos os planos que a gente possa colocar sejam para glorificar o Teu nome, Pai. Que todos os irmãos e pessoas que estão assistindo esse vídeo sejam encorajados a partir das Tuas Escrituras, Pai. Te peço que o Senhor realmente cuide de tudo, desse momento difícil que estamos passando de pandemia. Cuide dos enfermos, das pessoas que estão à frente disso, Pai. E que o Senhor possa dar sabedoria a todos os nossos governantes e as pessoas que estão trabalhando com isso, Pai. Obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Imensamente grato. Amém. Vamos ter um ótimo culto, irmãos. Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Cantem alegres com toda gratidão, pois nosso Deus merece o louvor. Cantem dia e noite com todo o coração, pois Deus é o nosso protetor. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. Que todos se alegram e cantam com amor, pois sua palavra é eterna. Eu vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Eu vou cantar e louvar teu santo nome todo dia. Cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar e louvar teu santo nome todo dia. Cantar aleluia ao Senhor. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. E todos se alegram e cantam com amor, pois sua palavra é eterna. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Eu vou cantar e louvar teu santo nome todo dia. Vou cantar aleluia ao Senhor. Vou cantar aleluia ao Senhor. Eu vou cantar aleluia ao Senhor. Eu vou cantar e louvar teu santo nome todo dia. Cantar aleluia ao Senhor. Enquanto viver, falarei da sua bondade, pois Deus merece o louvor. E todos se alegram e cantam com amor, pois sua palavra é eterna. Pois sua palavra é eterna.
pois sua palavra é eterna. Amém, irmãos. Tua palavra me traz alegria, tua mensagem me faz mudar. A tua luz ilumina os meus dias, trazendo a força que me faz brilhar. La 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya. Sou tão seguro por estar contigo, só nessa estrada quero caminhar. Na minha vida nasceu a esperança, a grata certeza que vou te encontrar. Eu sou tão grato por ser teu filho, viver em teu reino e poder cantar. Que tu és Deus amoroso e bendito, que a minha alegria é poder te adorar. La 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya. Sou tão seguro por estar contigo, só nessa estrada quero caminhar. Na minha vida nasceu a esperança, a grata certeza que vou te encontrar. Eu sou tão grato por ser teu filho, viver em teu reino e poder cantar. Que tu és Deus amoroso e bendito, que a minha alegria é poder te adorar. La 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la ya la ya. Olá, irmãos! Estamos aqui representando o Bate-Papo de Lauro de Freitas. E queremos compartilhar um pouco dos nossos encontros semanais. Olá, eu sou o Dilson e aqui é minha esposa Ana Paula. Compartilhar escrituras, orar junto e falar das lutas diárias fortalece a nossa irmandade. Mesmo estando fisicamente distante um dos outros. Lutas e desafios fizeram parte desse percurso. No início, acertar dias e horários, disponibilidade, internet e o aplicativo exigiram maior atenção. Mas temos superado as dificuldades a cada novo encontro, entrelaçando vínculos de amizade e confiança e tendo como base Jesus Cristo. Queremos animar a todos os irmãos a estar unidos e reunidos como família e corpo de Cristo. Logo estaremos juntos presencialmente para abraçar e nos fortalecer mutuamente. Jesus, em sua humanidade, é capaz de entender plenamente o que estamos sentindo e o que estamos vivendo neste momento de quarentena. Qual é a escritura, filha? Jesus. Qual é a escritura? Mateus 26. Olá, eu sou Léo, nós estamos morando aqui em Aracaju atualmente, somos de Salvador. Eu quero dizer para vocês que a nossa rotina diante dessa pandemia não alterou muito, né? Eu continuo trabalhando, tomando as precauções devidas, mas alterou um pouco na rotina da minha esposa, ela vai poder falar um pouco aqui, os meninos também. Mas eu quero dizer assim que a gente está firme na fé, a gente está confiante em Deus, que tudo isso vai passar. Para mim a pandemia não modificou muito a minha rotina, né? Porque já estava em casa, cuidando da casa e das crianças. Para mim eu diria que aumentou um pouco o meu trabalho, porque agora eu estou acumulando também a função de professora, além de mãe, dona de casa e esposa.
mas esse tempo a gente tem aproveitado para fazer coisas mais juntos, né? Aproveitar para fazer tempos mais divertidos, de distração, e também para refletir, né, em tudo que tem acontecido, de que forma Deus tem tentado falar conosco, né? E uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é que Deus, ele sempre está nos preparando para as diversidades, para as circunstâncias ruins. Então, o que a gente está passando hoje, eu creio que Deus já nos preparou antes para que a gente pudesse enfrentar esse momento. E eu queria deixar uma escritura que fala muito bem disso que eu estou falando, que fica lá em 1 Coríntios 10, 13, que fala que não sobreveio a nós tentação que não fosse comum aos homens, né? E Deus é fiel, Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Então, o fardo, Deus não nos dá um fardo que nós não possamos carregar, mas Ele nos fortalece, Ele nos encoraja para que a gente possa passar por momentos como esse. Mas estamos confiantes em Deus, que isso vai passar, e certamente nós sairemos dessa situação mais fortes e mais maduros. Obrigada. Amém. Um forte abraço para todos. Fiquem com Deus. Estamos com muita saudade de vocês. Beijo no coração. Tchau. Bom dia. Quero dar um bem-vindo a todos que nos acessam aqui nesse nosso culto online. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Salvador. O meu nome é Ezron, essa é minha esposa Renata, meu filho Caio. Gostaria de ler uma escritura com todos vocês, fica lá em Filipenses 4, a partir do 6, fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para vocês nos conhecerem um pouco, conhecer um pouco da nossa família, em 1999 eu entrei na Marinha, lá no Ceará, e fui transferido para o Rio de Janeiro, em 2000. E aí, 2 anos depois, em 2002, eu conheci a Igreja de Cristo, lá em São Gonçalo, a igreja que eu amo tanto, meus irmãos, eu quero mandar um abraço para vocês aí em São Gonçalo. E conheci, estudei a Bíblia, fui batizado naquele ano de 2002, e ali nasceu em mim um sonho de querer voltar aqui para o Nordeste e ensinar aos meus familiares tudo que eu tinha aprendido. E naquele momento eu até pensei em largar minha carreira para vir embora para cá, porque essas pessoas precisavam aprender e conhecer a Bíblia da forma que eu estava conhecendo naquele momento. Mas seria uma decisão imatura naquele momento, e Deus sabia disso, por causa da minha imaturidade espiritual. Eu tinha acabado de ser batizado. E aí, mas essa foi a minha oração, logo após o meu batismo, que um dia Deus me abençoasse, poder retornar aqui para o Nordeste, poder alcançar os meus familiares, amigos, meus parentes, e apresentar e mostrar para eles tudo isso que eu aprendi naquele momento, antes do meu batismo. E aí, 18 anos depois, Deus atende a minha oração. E aí a minha esposa, que eu a conheci em 2005, já sabendo desse meu sonho, ela também abraçou esse meu sonho. E aí ela vai falar um pouco de como foram as decisões e a aflição de tomar essa decisão. Confesso que para mim foi bem desafiante, mas eu lembro de uma oração que eu fiz com Deus no tempo que eu tive com Ele na praia, andando no Flamengo, onde eu estava de frente para o Pão de Açúcar, e eu me lembro de olhar e pensar, nossa, eu vou deixar minha cidade para ir para outro lugar, me desprender, e eu me lembrei dessa escritura, exatamente dessa escritura, e eu me lembro de jogar meus desejos, sonhos, ansiedades, tudo para Deus, e pedir uma resposta
que fosse clara. E eu me lembro que eu orei de manhã e de tarde o Wesley me ligou dizendo que tinha saído a transferência dele. Né? E eu, uau, nossa, né? Tipo, agora tem que ir. Né? Deus respondeu. E assim, essa paz realmente, né? Eu me lembro de orar, de chegar aqui e ver essa cidade e pensar, nossa, a gente tem responsabilidade de levar a palavra de Deus e ser luz aqui, né? E a gente veio com esse objetivo para cá, né? Trazer e ensinar e falar de Deus para as pessoas e encontrar aqui pessoas que realmente amam a Deus, né? Isso é desafiante porque a gente está só aqui, né? Não estamos nós três, mas graças a Deus, eu falo que a bendita pandemia nos trouxe a oportunidade de estar conectados, tanto com a igreja de São Gonçalo, que é a nossa igreja mãe, né? Nossa igreja que a gente viveu lá há muito tempo, como com a igreja de Salvador, né? E a gente é muito grato por vocês hoje estar nos recebendo e nos dando esse apoio, né? Essa recepção tão calorosa que vocês têm. E nossa família, ela veio para cá agora, no início desse ano, e Deus atendendo a uma oração, né? Mostrando como essa escritura de não sermos ansiosos e aguardar em Deus, e Ele atende as nossas orações, como é incrível isso, né? E hoje também quero agradecer a vocês aí em Salvador, porque nós temos nos sentido muito amados por vocês e esperamos que em breve, logo após essa pandemia, vocês possam vir aqui nos visitar e também pretendemos ir aí em Salvador para poder juntos como igreja estarmos reunidos e louvarmos a esse nosso Deus. Bem, era isso, e um bom culto a todos que estão nos acessando, e vamos fazer uma oração para preparar os nossos corações para a mensagem. Amém. Amado Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor é fiel, Deus. O Senhor sabe o momento certo, Deus, para atender, Pai, as nossas orações e as nossas súplicas. Muitas vezes somos ansiosos em querer imediatamente ser atendido em nossas orações, mas o Senhor sim sabe o momento certo. Obrigado, Deus, por essa tua sabedoria, por esse teu amor por nós, Deus, Pai, e pela tua misericórdia por nossas vidas, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos corações e as nossas mentes para o que vai ser pregado nessa manhã aqui, Pai, que possa esse canal que a internet, Pai, nos proporciona, possa alcançar vidas, Deus, e, Pai, possa dar continuidade ao Teu reino, Pai. Te oro agradecido por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. A mensagem da cruz é o poder de Deus. A mensagem da cruz foi quem nos salvou, nos livrou deste mundo destruidor e por meio de Cristo me libertou. Jesus, meu Senhor, se eu creio, Jesus, meu Senhor, eu creio em Ti. Tu és meu Senhor, se eu creio, Jesus, meu Senhor, eu creio em Ti. Hoje a festa no céu, vamos adorar o nosso Deus que aqui está. Hoje a festa no céu, vamos adorar o nosso Deus que aqui está. Jesus, meu Senhor, se eu creio, Jesus, meu Senhor, eu creio em Ti. Tu és meu Senhor, se eu creio, Tu és meu Senhor, eu creio em Ti. Estava tão longe de Ti, Senhor, eu não
conhecia um Deus de amor que me escolheu e me salvou por meio de ti, Jesus. Jesus, meu Senhor, se eu creio, Jesus, meu Senhor, eu creio em ti. Tu és meu Senhor, se eu creio, Jesus, meu Senhor, eu creio em ti. Hoje a festa no céu, vamos adorar, adorar o nosso Deus que aqui está. Hoje a festa no céu, vamos adorar, adorar o nosso Deus que aqui está. Momento especial da gente poder concentrar na ceia, né? No momento da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero chamar todos vocês para a gente ler juntos Lucas 22. Então vamos ler juntos Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. Jesus disse assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Então Jesus tomou a ceia com os seus discípulos, e um pouco antes dele ir para a cruz, né, ser crucificado, Jesus parte o pão, dá aos seus discípulos, né, dizendo: isso é o meu corpo. Jesus fez a mesma coisa com o cálice, né, dizendo: esse é meu sangue derramado. Jesus entregou o seu corpo, o seu sangue, em favor de nós. Jesus deixou para a gente celebrar a ceia como um momento memorial, um momento único na nossa vida, né? Jesus fez essa aliança conosco através da cruz, através do seu sangue derramado na cruz, né? Então, celebrar a ceia do Senhor é profundamente significativo e cheio de significados para nós os cristãos, né? Para o povo de Deus. É um momento de relembrar a morte de Cristo, se encher de alegria, e é um momento especial, né? É um momento de esperança, saber que Cristo nos dá essa oportunidade da gente poder salvar nossas vidas, da gente poder ter o perdão dos nossos pecados através do seu sacrifício. Então, nesse momento, não faça desse momento uma cerimônia religiosa apenas, né? Um ritual, uma coisa que você faz todo domingo. Uma cerimônia monótona, né? Não faça assim, faça viva, faça com alegria, com gratidão em seu coração. Então, ao tomar a ceia do Senhor, não faça desse momento uma tradição humana, né? A gente, ser humano, facilmente a gente cai nessa rotina, né? Mas um momento divino, um momento exclusivo para comemorar a morte de Cristo. Não pense nesse momento em nenhuma coisa que possa te tirar a concentração. Não pense nos milagres que Jesus fez, nas curas. Alguns têm a tentação de pedir bênçãos para Deus, bênçãos materiais nesse momento. Não, esse não é o momento para pensar e concentrar nessas coisas. É o momento da crucificação de Jesus. É um momento especial. Então eu queria encorajar todos nós, nesse momento, a gente ser apenas gratos. Ser grato por tudo que Jesus fez por nós na cruz. Seja grato pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Amém. Gratidão por tudo que Jesus fez. O sangue de Jesus purifica as nossas vidas, purifica os nossos pecados. Com esse espírito, né, de gratidão, a gente poder orar a Deus e concentrar agora
ao comer do pão que representa o corpo de Jesus e tomar do suco da videira, o suco de vinho, da uva que representa o sangue de Jesus, a gente está transbordando de alegria. E eu queria chamar a todos nesse momento para a gente orar e após a oração a gente tomar a ceia como uma família de Cristo. Amém. Vamos orar com a minha esposa. Amém, irmãos, vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, Pai Todo-Poderoso, o Senhor, Pai que tem um poder ilimitado. Pai, o Senhor que nos ama com toda a sua força, todo o seu coração. Pai, a maneira grandiosa que o Senhor nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse por cada um de nós. Pai, jamais, Deus, seremos merecedores de tamanho presente em nossas vidas, Deus. Muito obrigado pelo seu amor e a misericórdia que o Senhor tem de cada um de nós. Deus, ao tomarmos da ceia agora, possamos, Pai, refletir, Pai, no seu amor e Pai, ver o quanto o seu Filho amado Jesus é o nosso Senhor, Pai, é o nosso Adonai, é o Senhor das nossas vidas, o dono das nossas vidas, Pai, que possamos cada dia refletir, Pai, nesse ato, Deus de milhões de anos atrás, mas que nos toca e nos traz para perto de Ti a cada dia. Deus, te agradecemos pelo corpo, pelo pão, Pai, pelo vinho, e te agradecemos ainda mais pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Pai, louvamos a Ti, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, irmãos. Depois de tomarmos a ceia do Senhor, vamos ouvir a palavra de Deus. E hoje vamos ouvir a palavra de Deus com um homem que Deus sempre usa para nos ensinar. E esse homem foi batizado na igreja de Recife, né? Veio morar em Salvador para trabalhar, exercer a função na qual ele havia se formado, né? Ele é um ótimo advogado,
eu admiro bastante. E em Salvador ele encontrou sua cara metade, né? Ele se casou com a Leilane, tem uma filha maravilhosa, que é a Sarinha, né? Então, uma família que a gente admira bastante. E recentemente eles batizaram seu sogro, né? O pai de Leilane, seu Demóstenes. Foi uma grande vitória. Eu admiro muito esse irmão e respeito, e quero chamar a ele para pregar para nós, trazer a mensagem como ele sempre traz, e dizer que é uma alegria poder te ouvir. E prega para nós, Glaucio, por favor. Obrigado. Olá, meus irmãos, como é bom poder falar com vocês, mesmo à distância. Eu sei que o momento que nós estamos passando é um momento bastante difícil, mas eu acredito que a Bíblia sempre tem uma palavra preciosa para nos ensinar, para nos orientar neste momento. E eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que eu acredito que vai nos ajudar bastante, que é sobre sabedoria. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor Deus, muito obrigado por poder estarmos neste momento juntos, como família, para que nós possamos meditar na Tua Palavra, que ela possa nos ensinar, nos instruir e nos mostrar como superar este momento tão difícil que estamos passando, meu Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem por nossas vidas. Fica conosco neste tempo aqui, me usa para que a Tua Palavra possa tocar os corações de todos os meus irmãos, do meu próprio coração, Pai. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu estava dizendo, sabedoria eu acredito que é o valor mais especial para que a gente possa superar este momento. Mas a gente pode começar com uma pequena pergunta. O que é sabedoria? Eu gostaria de começar lendo uma escritura em Provérbios 14, versículo 8, que nos diz claramente o que é sabedoria. Ela diz assim: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, essa escritura nos ensina que a sabedoria é a capacidade de escolher o caminho certo para que a gente possa chegar ao local desejado. Eu lembro que uma vez eu precisei fazer uma viagem para uma cidade, a primeira vez que eu tinha feito essa viagem para esse local, e eu não sabia muito bem como fazer para chegar lá. E por conta disso eu acabei entrando por um trecho errado, e em vez de eu estar indo para o lugar que eu gostaria, eu estava indo exatamente para o lugar oposto. Em um determinado momento, algo bateu no meu coração dizendo: será que você está indo no caminho certo? E eu parei num posto e perguntei para um rapaz: eu estou indo para o local que eu realmente estou querendo? A cidade que eu estava indo era para Santo Antônio de Jesus. E o rapaz me falou: não, o senhor está indo para o caminho oposto, para Lagoinhas. E aí naquele momento ele me disse: você vai ter que fazer o retorno para que o senhor possa realmente ir para Santo Antônio de Jesus. E naquele momento ali eu apliquei um princípio de sabedoria que fala sobre a importância de a gente pedir conselhos. Mas existem certas escolhas que não são tão simples assim. Mas esse provérbio ensina para nós, deixa implícito, que para cada situação de nossa vida existe uma escolha perfeita que vai certamente nos levar ao local perfeito, ao local desejado. Em Provérbios 16, 20, ela diz assim: quem examina cada questão com cuidado, prospera. Salomão, quando escreveu este livro, o livro de Provérbios, ele tinha em seu coração a intenção de ensinar padrões de comportamento para as pessoas, como se fossem leis, que se uma vez observados, certamente ofereceriam às pessoas uma vida bem-sucedida, seja na área pessoal, familiar, profissional, emocional, financeira e espiritual. E o contrário também é verdadeiro. Não seguir esses padrões certamente resultariam em uma vida arruinada ou, quando muito, uma vida medíocre. E é interessante porque basta a gente observar a vida de Salomão para a gente perceber a verdade nos provérbios. Porque Salomão alcançou os dois extremos dessa vida.
Quando ele aplicou esses provérbios na vida dele, ele foi um homem mais bem sucedido que esse mundo já teve. Mas quando ele esqueceu de aplicar, ele não aplicou esses ensinamentos, esses provérbios, ele foi do sucesso para o fracasso. Então, na verdade, a validade dos provérbios, realmente a gente vê a partir da própria vida de Salomão. Em Provérbios 24:14, Deus disse, eu não vou ler a escritura, mas só vou mencionar, Salomão nos diz que a sabedoria, ela nos dá a certeza de que, independentemente da realidade em que nós nos encontramos hoje, se nós fizermos as melhores escolhas, certamente teremos um futuro promissor. É como se ele dissesse o seguinte, que a sabedoria ela nos permite começar a experimentar o futuro maravilhoso que nos foi reservado já no percurso, antes mesmo de nós termos concluído a caminhada. É como uma viagem que você vai para um lugar que você está sonhando em ir, e é um lugar tão especial para você que durante a própria viagem você, na verdade, já está desfrutando daquele momento, antes mesmo de chegar ao destino final. E é isso que a sabedoria nos proporciona. Eu acredito que todos nós desejamos sair deste momento em que nós estamos passando melhor do que quando nós entramos. E eu tenho observado, acho que todos têm observado, que muitas pessoas estão se reinventando, seja por necessidade, seja pelo desejo de mudar, de realizar um sonho. E isso é muito bom, eu acho isso maravilhoso, mas eu acredito que pode ser ainda melhor se a gente aplicar, se a gente seguir as orientações deste livro maravilhoso que é o livro de Provérbios. E o primeiro tópico, o primeiro ponto que Salomão nos ensina sobre a possibilidade de nós alcançarmos essa sabedoria que vai nos impulsionar para um novo patamar da nossa vida, Salomão fala sobre a importância de metas e propósito. Eu vou ler com vocês em Provérbios capítulo 16, versículo 4. Provérbios capítulo 16, versículo 4, diz assim: O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. A Escritura está nos dizendo que nesta vida, nada nesta vida acontece por acaso. Tudo que existe nesse mundo tem um propósito, que foi determinado por Deus. Como Salomão diz, até o ímpio e a sua maldade. O que essa Escritura pode nos sugerir? Que mesmo nos momentos mais adversos, nas situações mais difíceis, ainda assim esses momentos têm uma finalidade. E se nós entendermos para que esses momentos existem, para que eles existem, a gente pode tirar proveito desses momentos e até mesmo descobrir que nós precisávamos passar exatamente por esses momentos para que a gente pudesse ir para um outro patamar na nossa vida. Eu me lembro eu já até citei um exemplo de uma pessoa que me inspira muito. Foi uma das primeiras juízas negras aqui do Brasil, o nome dela é Luiz Linda Valois, e ela conta uma história que eu acho muito interessante. Ela disse que tinha 9 anos de idade, o professor havia passado uma tarefa para os alunos da sala dela, e a tarefa precisava comprar um determinado tipo de material. Só que ela não tinha dinheiro para comprar aquele produto. Ela comprou um material inferior, que estava dentro das condições dela, e quando levou para o professor disse que ela não tinha condições de estudar e que por conta disso ela deveria, na verdade, trabalhar na cozinha de pessoas brancas. E ela disse que aquilo revoltou tanto ela, mexeu tanto com o coração dela, mesmo com 9 anos, que ela disse o seguinte: pois um dia eu vou provar para o Senhor que eu vou me tornar juíza e eu vou vir aqui para prender o Senhor. Então, é interessante porque esse momento a gente percebe que ela usou uma situação adversa e dessa situação ela transformou a vida dela. Provavelmente aquele momento foi determinante para que ela pudesse se tornar o que ela se tornou futuramente. Provérbios 19, versículo 21, fala algo que nos ajuda também. Fala assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa escritura nos diz que Deus nos criou com um propósito e descobrir qual é esse propósito dará sentido pleno à nossa existência.
Provérbios capítulo 20, versículo 24, diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Então, essas escrituras falam sobre que Deus nos criou com um propósito, e o que nós precisamos é procurar descobrir que propósito é esse. E essas escrituras falam que o melhor de tudo é que Deus não só criou um propósito para as nossas vidas, como Ele também deseja nos guiar, nos dirigir no rumo desse propósito. E Provérbios 29, 18, só vou citar, ele fala que sem revelação o povo se desvia. Então ele está dizendo que se nós não tivermos uma vida com um propósito, se nós não descobrirmos qual o propósito das nossas vidas, simplesmente nós vamos ter uma vida que vai se arruinar, uma vida que vai se desviar daquele caminho que Deus havia estabelecido para nós. Então Salomão fala sobre metas e propósito. E ele faz uma distinção que não é tão clara assim, mas metas para Salomão é como se, na verdade, ele colocasse o seguinte: existem certas áreas em nossas vidas que nós sabemos que elas são importantes para todos nós. A gente sabe que é importante ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom esposo, um bom profissional. E se a gente coloca isso como meta para nossas vidas, isso realmente vai alavancar nossa vida nessas áreas. Mas quando Salomão fala sobre propósito, ele fala que é algo que vai sendo revelado ao longo das nossas vidas. Ao longo da nossa vida, Deus vai nos revelando de forma específica e individual para cada um de nós que propósito é esse. Salmo 139,14 diz que Deus nos criou de forma especial e admirável. E Salmo 25,14 nos diz que o Senhor confia os seus passos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, na verdade, Deus nos criou com esse propósito que é específico, que é único, que é exclusivo para cada um. Por isso que não existem duas pessoas iguais nesse mundo. Porque cada uma Deus criou com um propósito determinado. E aí, na verdade, a realização das nossas vidas é descobrir que propósito é esse. E como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a forma mais simples é procure com Deus descobrir que propósito é este. Faça isso, coloque nisso o seu coração, porque disso depende de fato a sua vida, ou pelo menos disso depende o sentido mais profundo e pleno da sua vida. Por mais que a gente possa achar que eu sou fruto de um acidente, eu vim a esse mundo sem um propósito definido, não acredite nisso. Nós não viemos a este mundo por acidente. Ainda que as circunstâncias possam aparentemente sugerir isso, mas nós viemos a este mundo para fazer diferença, que foi exatamente aquilo que Deus escolheu para nós. E a segunda coisa é que, por sermos únicos, nós não devemos nos comparar com ninguém. E nós precisamos apenas descobrir para que nós viemos para este mundo. Que diferença eu posso fazer neste mundo? Eu gosto da história de um rapaz, que hoje ele é um evangelista, é um grande evangelista, o nome dele é Nick Vujicic. E é legal, eu gosto muito da história dele, porque ele é um rapaz que nasceu sem braços, sem pernas, ele tem apenas 2 pequenos pés que o sustentam. E ele fala que por algum tempo na vida dele, ele ficou sem entender por que ele vê o mundo daquela forma. Mas que pouco a pouco Deus foi revelando para ele que Deus tinha um propósito para a vida dele e que fazia um sentido ele estar daquela forma. E esse homem é uma das pessoas que, quando a gente assiste uma pregação dele, uma aula dele, a gente fica super impactado com o coração que ele tem e como ele desperta nas pessoas um sentimento tão especial. As pessoas realmente ficam encantadas com a pregação dele, porque ele realmente nos inspira muito. Eu não vou poder passar um vídeo dele agora, porque realmente por causa do tempo. Mas assim, tem algumas frases dele que eu gosto bastante. Uma das frases que ele disse é o seguinte: eu tenho a opção de ficar com raiva de Deus por aquilo que não tenho, ou ser grato pelo que eu tenho. A segunda, ele diz assim: você pode não ser capaz de ver um caminho agora, mas isso não significa que ele não está lá. E ele diz outra frase: podemos decidir ser pessoas amargas, ou ao contrário, quando tivermos de encarar períodos difíceis, podemos optar por aprender com a experiência a seguir em frente,
assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade. Essas frases mostram a importância da gente procurar o propósito para nossas vidas, e ele sugere aqui que muitas vezes Deus nos revela o propósito nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E é interessante a gente pensar nessa questão de metas e propósito, e citando mais uma vez Provérbios 19, 21, vou ler aqui rapidinho para vocês, quando ele fala: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa escritura mostra uma relação entre metas, aquelas que nós estabelecemos para as nossas vidas, e o propósito, que foi aquele que Deus estabeleceu para nós. E Deus nunca desencoraja a gente a descobrir criar metas para as nossas vidas. Mas Ele deixa bem claro que o propósito que Deus tem para nós vai estar acima das nossas metas. E Ele só não vai permitir que a gente consiga alcançar essas metas se elas, de alguma forma, possam prejudicar o propósito que nós temos, que Ele tem para as nossas vidas. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: por que eu não consegui isso? E fulano de tal conseguiu. E aí, quando a gente tem essa visão de que, na verdade, se Deus não permitiu que a gente alcançasse aquela meta, é porque Ele tem algo mais especial, que é o propósito para a nossa vida, isso vai acalmar os nossos corações. Mas Salomão fala que, além da questão de metas e propósito, é importante que a gente aplique outros princípios que ele mostra para nós. O segundo princípio é sobre planejamento, e está lá em Provérbios capítulo 21, versículo 5. Provérbios 21, versículo 5, ele diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então essa escritura aqui, Salomão está dizendo que planos bem elaborados são fundamentais para quem deseja ter sucesso na vida. E o que são planos bem elaborados? São aqueles que possuem um mínimo de detalhamento, prevendo o que nós desejamos, que, como eu já falei, são as metas, e os passos e tarefas para que nós precisamos cumprir para chegar aonde nós pretendemos. Um exemplo, para ficar mais claro: eu quero ser um marido mais amoroso. Essa é a minha meta. Mas para isso acontecer, eu preciso dar passos e cumprir tarefas para que isso realmente se torne concreto. E como é que é isso na prática? Então eu penso, minha meta então é ser um marido mais amoroso. E aí eu vou começar a pensar em passos que eu posso dar. Bom, eu posso pensar que uma forma de ser mais amoroso é comprando um pequeno presente para minha esposa, com um cartãozinho. É uma forma de eu poder expressar para ela o meu amor e ser um marido mais amoroso. Eu penso que eu posso também tirar um dia da semana em que eu posso comprar uma comidinha ou fazer uma comidinha em casa para que a gente possa junto curtir aquele momento. Eu posso dedicar um outro dia para que a gente possa ter uma conversa em que eu vou dar total atenção para ela. E aí, esses são os passos, só um exemplo. E as tarefas? Eu vou agora distribuir essas tarefas ao longo da minha semana. Então, domingo é o dia em que eu vou comprar um pequeno presente para que eu possa dar para minha esposa. Segunda-feira vai ser um dia em que eu vou escolher um filme para que a gente possa assistir um filme romântico. Terça vai ser um dia em que a gente vai comer uma comida nós dois. E quarta, e aí por aí vai. Na verdade, Salomão mostra a importância de a gente ter essas metas com planejamento. Ou seja, com passos e tarefas bem claras para que isso aconteça. Eu encorajo vocês fortemente a colocar isso no papel. Ajuda muito, porque a gente organiza melhor as nossas ideias quando a gente faz isso. E eu estou dando um exemplo nessa área de casamento, mas isso pode se aplicar a qualquer área da nossa vida. Mas também estou dando um exemplo nessa área porque eu tenho percebido que a gente está, o mundo todo, por causa dessa pandemia, é triste a gente ver que muitos casais estão se divorciando. E, na verdade, isso tudo tem a ver com as escolhas que as pessoas têm feito. Provérbios 5, versículo 15 ao 20, eu não vou ler a escritura na NVI, eu vou citar em uma outra versão, que é na Bíblia A Mensagem, e ele fala assim, depois vocês podem ler na versão de vocês, mas ele diz assim, Provérbios 5, do 15 ao 20, só vou ler só um trechinho. Nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias.
Então Salomão está falando exatamente sobre isso, sobre a importância de nós planejarmos, nós homens, a cada dia amar a nossa esposa. Cada dia a gente fazer algo diferente para expressar o nosso amor para nossas esposas. Nós temos essa missão que foi dada por Deus, de a gente conquistar nossas esposas a cada dia. E as mulheres, e as esposas, qual o papel que as esposas têm? Se a gente lê em Provérbios 19, 14, Salomão, eu vou só citar a escritura, mas ele fala o seguinte: casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Salomão está colocando que a mulher tem um papel essencial no casamento bem-sucedido. E ele fala que o papel da mulher é o papel da harmonia e da estabilidade no casamento. Ela que vai dar realmente o equilíbrio para que o casamento prossiga até que realmente a morte nos separe. E ele fala que é um poder muito grande, é algo maravilhoso, que se a mulher souber usar isso, o casamento vai ter tudo para dar certo. Mas ele diz que essa energia, esse poder que a mulher tem, pode ser usado de uma maneira contrária. Essa energia, a gente sabe que energia pode ser usada para o bem ou para o mal. E ele diz que se a gente não usa essa energia, a mulher não usa essa energia para o bem, um versículo antes, ele diz em Provérbios 19, 13, que a esposa briguenta é como uma goteira constante. Então eu quero fazer tanto as irmãs casadas como os irmãos a refletirem como vocês têm cumprido o papel que Deus colocou na vida de vocês. Vocês têm realizado desta forma? A esposa sendo prudente e o marido se dedicando à sua esposa? Isso tem acontecido de fato? E eu quero inspirar cada um a pensar nisso, porque a gente muitas vezes pode pensar que nosso casamento está garantido porque somos cristãos, mas não se engane. A gente pode perder o nosso casamento, a gente pode se divorciar. E ainda que não se divorcie, a gente pode sofrer, mesmo estando juntos formalmente, mas a gente pode estar distante espiritualmente, que vai na verdade ser a mesma coisa aos olhos de Deus. Então, planejamento é fundamental em qualquer área de nossas vidas. Mas Salomão fala ainda sobre um outro princípio que está em Provérbios capítulo 20, versículo 18. Vamos para um terceiro ponto agora. Um terceiro princípio. Ele diz assim, Provérbios 20, 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Aqui Salomão está falando sobre parcerias, sobre amizades. E o que ele está nos ensinando é que, em muitas situações, a meta que eu tenho para a minha vida, ela não vai ser alcançada sozinho. Em muitos momentos eu vou precisar do conhecimento de outras pessoas, que é um conhecimento que eu não tenho. Por exemplo, eu quero organizar a minha vida financeira, ou eu quero montar um negócio. Provavelmente você não vai ter todas as orientações para que você possa fazer isso na sua vida. E você vai precisar de irmãos ou de pessoas que você conhece para que possa orientar você a alcançar esses propósitos, essa meta para a sua vida. Então, na verdade, Salomão fala que para a gente se preparar para uma guerra e alcançar a meta, o que ele está dizendo aqui é possível, mas não é fácil, vai exigir da gente uma dedicação. Ele fala sobre a importância das parcerias, das amizades, que são essenciais. E o que é especial porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo, em que cada irmão tem os seus talentos, os seus dons, e a gente pode aprender muito uns com os outros. Eu particularmente tenho aprendido com muitos irmãos sobre as metas que eu tenho para a minha vida, sou muito grato por eles. E é muito bom a gente poder cuidar um do outro. É muito bom a gente poder um ajudar o outro, um inspirar o outro naquilo que a gente tem de valor, de talento, de dons, para que a gente todos nós possamos crescer juntos, cada um nas metas que a gente tem para as nossas vidas. E então, na verdade, Salomão destaca essa importância, sobre a importância das metas que a gente, as parcerias como uma forma de a gente poder realmente alcançar aquilo que nós desejamos. Um outro ponto que Salomão fala está em Provérbios 14, versículo 23. Ele fala sobre disposição. E ele diz assim, eu só vou citar a escritura. Ele fala em Provérbios 14, 23 o seguinte:
todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então Salomão está dizendo que não adianta ter apenas bons planos e ter boas parcerias se não houver disposição para colocar em prática o que nós aprendemos e decidir fazer isso diariamente na minha vida. Por exemplo, quero emagrecer. Você pode ter todas as planilhas de exercício, você pode ter os melhores orientadores, mas se você não tiver boa vontade de começar a se exercitar, de nada vai adiantar. Nesse tempo de pandemia, eu tenho um plano. Pelo menos 3 vezes na semana eu faço uma atividade física. E é legal porque você vê que nesses 3 meses de pandemia eu já perdi 2 quilos. Então a gente percebe que mesmo no momento de pandemia, que as pessoas na média estão engordando, quando a gente tem um plano e quando a gente tem disposição, é possível a gente alcançar as metas que a gente tem para as nossas vidas. E Salomão continua falando de um outro princípio que é sobre disposição, que agora é sobre disciplina e repreensão. Ele fala em Provérbios 13, versículo 18. Provérbios 13, versículo 18. Ele diz assim: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então, o que essa escritura fala? Que começar a colocar em prática os nossos planos é essencial, mas não é garantia de sucesso, pois nós precisamos continuar sendo humildes, a gente precisa continuar ouvindo as pessoas que nós escolhemos para estar do nosso lado, que vão nos mostrar onde nós podemos aperfeiçoar, onde nós podemos melhorar, para que a gente possa alcançar a meta, o sonho ou o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Eu sei que não é natural para ninguém querer ser repreendido, não é agradável, essa é a palavra. Mas quando a gente tem em vista o sonho, a meta que a gente tem para as nossas vidas, fica muito mais fácil de apreciar a repreensão. Porque a gente enxerga que a partir da repreensão a gente pode estar mais próximo. Certamente a gente fica mais próximo, uma vez que a gente ouve a repreensão e aplica na nossa vida, a gente fica mais próximo de alcançar o resultado das nossas vidas. Salomão fala agora de um outro princípio que é sobre integridade. E ele diz em Provérbios 11, versículo 3, eu só vou fazer a referência, que ele diz assim: a integridade dos justos os guia. E o que é integridade? A palavra integridade, ela significa ser alguém completo, ser alguém pleno. É uma pessoa que, uma vez que ela dá uma palavra, ela não volta atrás. É uma pessoa que tem os seus princípios e ele não desvia desses princípios, ainda que para isso, mesmo que ele tivesse que alcançar um determinado resultado, e ele não vai desviar dos princípios que ele tem para a vida dele, porque ele sabe que aqueles princípios eles são inafastáveis da vida dele. E mesmo que ele tenha que adiar um pouco os planos dele, as metas dele, ele vai fazer, porque a integridade para ele é importante. E essa escritura fala que a integridade é que dos justos os guia. Então, na verdade, quando a gente ouve a voz da integridade e não se desvia dos princípios que nós temos, isso em qualquer área da nossa vida, isso é fundamental. Isso é fundamental se a gente tiver um negócio, é fundamental no nosso trabalho, de a gente não passar perna em ninguém, de a gente não querer levar vantagem nos nossos negócios, não enganar as pessoas, porque às vezes pode aparentar que a gente vai conseguir alcançar mais rápido o resultado, mas o que você vai colher lá na frente é muito ruim. Então não faça isso, para que Deus continue orientando você e no tempo certo você possa desfrutar do que Ele preparou para a sua vida. Outro princípio que Salomão fala é sobre bondade. Provérbios capítulo 11, versículo 24, ele diz o seguinte, eu vou só citar. Ele fala assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Salomão está dizendo que bondade é olhar não só para as nossas próprias necessidades, mas também olhar para as necessidades dos outros. E quando nós fazemos isso, nós ficamos mais próximos de alcançar os nossos próprios sonhos. Eu gosto de uma história que eu vi recentemente passando aqui na televisão, falando, no caso aqui na Bahia. Alguns ciclistas estavam passando por uma cidade
e um deles, em um determinado momento, quebrou o pedal se soltou, e tinha uma criança que estava sentada na beira da estrada, e ele viu aquilo, e ele chegou para aqueles ciclistas e ofereceu o pedal da própria bicicleta dele, para que pudesse colocar na bicicleta do rapaz que tinha aquele problema. E eles ficaram muito sensibilizados. Mas você vai ficar sem o pedal? Como é que você vai andar? Como é que você vai pedalar? E ele disse o seguinte, da mesma forma que eu vou dar para vocês aqui, eu tenho certeza que lá na frente eu vou ganhar 10 vezes mais do que isso. E isso impactou tanto o coração daqueles homens que eles compraram uma bicicleta para ele. A bicicleta que ele tinha era uma bicicleta velhinha. E é a aplicação prática de Salomão nesse provérbio aqui. Quando a gente, na verdade, pensa no outro, a gente olha para o outro, Deus vai olhar isso na nossa vida e Ele vai nos abençoar. Ele vai nos dar riqueza, Ele vai nos conseguir ajudar a gente a alcançar o sonho que nós temos para as nossas vidas. Outro princípio que Salomão fala é em Provérbios capítulo 3, versículo 3, sobre amor. Provérbios 3, versículo 3. Ele diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Versículo 4. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Salomão está dizendo que o amor deve nos guiar em tudo que nós fazemos para que a gente possa alcançar o nosso resultado, a nossa meta. Ela deve ser o norte, deve ser a placa que vai nos apontar o caminho que nós devemos seguir para alcançar os nossos sonhos. E ele fala que quando nós amamos, quando a gente aplica esse princípio, nós vamos conquistar a boa atenção, ou como ele fala aqui, a boa reputação de Deus e dos homens. Ou seja, nós vamos alcançar o favor de Deus e dos homens. Tem uma história que me inspirou muito. Esse foi um senhor de 99 anos na Inglaterra. Ele ficou tão grato por ele ter conseguido a cura em um determinado hospital que ele pensou em conseguir algum dinheiro para aquele hospital. E ele fez o seguinte: ele colocou na internet que ele ia fazer ele ia andar 100 vezes pelo jardim da casa dele para tentar arrecadar algum dinheiro. Ele não esperava conseguir tanto dinheiro, mas ao fim do tempo que ele colocou, estipulou, até a última vez que eu li, ele já tinha conseguido 196 milhões de reais. Isso me inspira, porque o que moveu aquele homem foi o amor, foi a gratidão pelo que fizeram com ele. E aquele amor, aquela gratidão que ele teve, levou ele a tomar uma medida, e por ele ter feito aquilo, ele conseguiu superar e muito aquilo que ele imaginou que poderia alcançar. Isso é inspirador e esse princípio pode se aplicar nas nossas vidas se a gente quiser tomar essa decisão de colocar em prática nas nossas vidas. Para concluir, eu quero ler uma escritura, quero ler mais um provérbio. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Provérbios 11, versículo 30. Salomão diz o seguinte: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Aqui Salomão está falando sobre um princípio espiritual, sobre conquistar almas. E conquistar almas, quando eu leio essa escritura, para mim conquistar almas, a minha interpretação é a gente despertar nas pessoas o desejo de elas conhecerem a Deus. Não é simplesmente a gente fazer um convite para alguém para ir para a nossa igreja. Isso se chama proselitismo. Não. Ele está dizendo sobre a gente despertar nas pessoas esse desejo de conhecer a Deus. Isso é conquistar verdadeiramente a alma de uma pessoa. É a gente mostrar através da nossa vida, do nosso amor, dos nossos exemplos, da nossa empatia para aquela pessoa que nós estamos conversando, o quanto Deus é especial na nossa vida. Eu vi uma história de um psicólogo, o nome dele é Ezer Brelas, e ele fala que, como psicólogo, em momentos de crise, ele percebeu que ele tinha que tomar uma decisão. E ele fala assim: em tempos de crise, ofereça o melhor que você tem. E ele estava falando isso para psicólogos, mas se aplica perfeitamente a nós. E ele diz o seguinte, que para a gente oferecer o melhor, que no sentido cristão ele tem um pouco de psicólogo. Ele diz que a forma que ele descobriu é a seguinte, que eu acho que se aplica ao nosso evangelismo.
ele diz que, em primeiro lugar, a gente precisa criar empatia com as pessoas. Empatia é você saber se colocar no lugar do outro. É você realmente se sensibilizar com a história do outro. É você dar atenção plena à história do outro. É você também, ele fala, escutar sem julgamento. Porque a própria palavra de Deus em João 12, diz que nem próprio Cristo veio ao mundo para julgar. Que quem vai julgar é a própria palavra dele, que vai julgar as pessoas. Mas ele fala então sobre a importância de escutar sem julgamento. É a gente se colocar no lugar do outro, é a gente dar atenção ao outro, a gente ouvir a história do outro, é a gente mostrar o quanto o outro pra gente é importante. Cristo o tempo todo, quando andava com as pessoas, ele despertava esse interesse nas pessoas, porque as pessoas percebiam que ele verdadeiramente amava aquelas pessoas. Quando a gente faz proselitismo, que é recrutar pessoas para a nossa igreja, o que acontece? A gente começa a investir na vida de uma pessoa, mas se a gente percebe que aquela pessoa não está correspondendo às nossas expectativas, qual é a tendência? Descartar. Mas quando a gente tem o coração de conquistar uma alma, isso não vai acontecer. Porque a gente vai ter como propósito amar aquela pessoa. E ela vai perceber isso. Ela vai notar a diferença. E ele fala que também, quando a gente faz isso, a gente mostra um amor sincero, a gente vai conseguir... Ele fala de uma terceira orientação. Ele fala... Então ter empatia, escutar sem julgamento e orientar sem manipulação. Ou seja, a gente pode e deve falar a verdade através das escrituras, mas quando a gente mostra para aquela pessoa o quanto ela é importante para nós, o quanto nós a amamos, quando nós tivermos que falar coisas verdadeiras, coisas que muitas vezes até podem ser duras para aquela pessoa, mas ela vai perceber em nós um amor verdadeiro e elas vão dar atenção ao que nós dissemos. Então, eu queria falar sobre esses princípios. Foi um pouquinho corrido, porque era muita coisa para falar em pouco tempo, mas eu queria que a gente pudesse refletir que, sem dúvida, nós estamos passando por um momento difícil, um momento desafiante, mas diante de momentos assim, a gente pode se paralisar, a gente pode ficar paralisado diante desses momentos, ou a gente pode, como Salomão nos orienta, fazer escolhas inteligentes, escolhas que vão nos impulsionar para um outro patamar de nossas vidas. Eu queria terminar com uma frase de um publicitário baiano, que ele diz assim, eu acho muito legal essa frase, ele diz assim, que no momento de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E eu acho muito inteligente. O que ele está dizendo? Que no momento de crise, ou a gente fica paralisado, ou a gente fica em pânico, ou a gente usa aquele momento de crise como uma oportunidade para que nós possamos ir para um outro nível das nossas vidas. Eu acredito de todo o coração que se nós estamos passando por esse momento nas nossas vidas, é porque Deus tem um propósito. E Ele quer nos ajudar a descobrir esse propósito individual para cada um. Mas para isso a gente precisa ter esse olhar. E Salomão pode e vai nos ajudar muito, o livro de Provérbios, como toda a Bíblia vai nos ensinar os princípios, como alguns que eu mostrei aqui nessa aula, nessa pregação, para que a gente possa realmente ir para o nível que Deus estabeleceu para nossas vidas. Então é isso que eu queria compartilhar, quero agradecer muito por essa oportunidade, espero que todos aqui possam usar esses momentos que a gente está passando para que a gente possa estar mais próximos dos outros, como família, que a gente possa investir mais em amizades, mesmo pelos aplicativos. Existem várias formas de a gente poder estar perto das pessoas, mesmo à distância. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado. Olá, bom dia amigos, irmãos. Esse é o momento da oferta, é o momento que temos a oportunidade de praticarmos, um dos atributos de Deus, de Jesus, que é a generosidade por meio das nossas ofertas. E eu gostaria de ir com todos numa escritura que fica lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina sobre o ato de ofertarmos. E aqui a escritura nos diz o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo,
tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, aqui o apóstolo fala, né, que esse momento das ofertas deve ser um momento que devemos fazer com muita alegria, né, com muita gratidão, porque esse é o coração que Deus ele espera que nós tenhamos nesse momento. Então, diante disso, eu quero fazê-los relembrar, né, do privilégio que temos nesse momento de colocar em prática esse atributo tão importante de Deus. Então, diante disso, eu quero convidá-los à oração junto comigo. Pai querido, Deus amado, muito obrigado por esse momento, podermos ter a oportunidade de colocar em prática, Pai, a Tua palavra, ofertando ao Senhor com todo o nosso coração, com a alegria que vem do Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor, por meio do Teu Filho Jesus, deu oferta maior, Pai, que foi a vida do Teu Filho inteiramente em favor de cada um de nós. E hoje podemos, Pai, nesse momento, ofertarmos os nossos recursos materiais, com as nossas habilidades, e realmente entregar ao Senhor aquilo que o Senhor mais deseja de cada um de nós, que é o nosso coração e a nossa mente inteiramente voltada para o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, te damos graças, Pai, e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dia e noite, canto de alegria, são louvores de coração. Muitas vozes estão unidas, vivendo juntas uma canção. Pai, alcança o meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que vou ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, pra olhar pra trás. Que vou ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não temerei um só minuto, vivo a verdade, não há ilusão. Pai, alcança o meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que vou ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. Que vou ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, sem olhar pra trás. Obrigado, Glaucio, por nos ensinar sobre a sabedoria. Você é um exemplo de um homem que tem buscado essa sabedoria ao nosso Deus, né? Obrigado por nos desafiar e por nos inspirar a buscarmos a sabedoria de Deus na sua palavra. Vamos pôr em prática com certeza o ensinamento que Deus te inspirou para nos ensinar nessa manhã. Eu queria chamar todos a orarmos juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado por poder ouvir a mensagem do Senhor, tantas coisas que já ouvimos, o louvor, o compartilhar dos irmãos. Obrigado, Deus, por nos dar esse banquete nessa manhã. Esteja com os irmãos que estão com Covid-19, o Senhor possa estar curando a todos, trazendo paz a cada um, Pai, dos irmãos e irmãs, as famílias. Protege-nos, ó Pai, continua nos protegendo. Agradecemos ao Senhor
em nome de Jesus. Amém. Eu também quero agradecer aos irmãos que contribuíram, né, para que esse culto pudesse acontecer hoje, né? Quero agradecer aos irmãos do Louvores, obrigado pelos irmãos que editam, né? Ricardo, Wicla, Luciano, Rony, a todas as pessoas hoje que cantaram, foram vários, né? Obrigado também pelo Arivaldo, né, por trazer para a gente o momento da gente meditar em dar o melhor de nossas ofertas a Deus. Muito obrigado por cada um, né, pelos vídeos da Igreja em Casa, dos irmãos que compartilharam. Muito obrigado por vocês contribuírem com isso também. Eu quero desejar um ótimo domingo a todos, um abraço grande. Estou com muita saudade de todos vocês, não vejo a hora de estarmos juntos. Nossa família ama muito cada um. Os irmãos daqui de Salvador, vocês são muito preciosos, que estão fora também. A gente tem uma admiração muito grande. Então, um ótimo domingo para todos e uma ótima semana. E a gente se vê em breve, nem que seja online, se Deus quiser. Um grande beijo, um abraço enorme. Tchau, ótimo domingo. Vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar, sem medo. Meu caro,
coisa é pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.